Gálatas 6:9, na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vou ler mais uma vez. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Nós estamos aqui no final do Projetando 2022, com o tema Vencendo pela Obediência. Aleluia! Com base no texto de Deuteronômio 28, os irmãos são conhecedores da palavra, ali tem muitas bênçãos, aleluia, a serem entregues para aqueles que obedecem ao Senhor. Aí alguém pode dizer, mas aquilo ali é para o povo de Israel. Mas Romanos vai dizer o seguinte: israelitas não são aqueles que são segundo a carne, mas aqueles que são segundo a fé. Amém? Se você crê que essa palavra é a palavra de Deus, se você crê em Jesus, essas promessas todas da palavra são para você, são para mim, porque as promessas de Deus nós alcançamos pela fé. Aleluia! Glórias a Deus! Glória a Deus! Embora o tema seja muito sugestivo, vencendo pela obediência, eu, meditando um pouquinho, eu cheguei à seguinte conclusão: eu creio que se a gente for perguntar de pessoa a pessoa aqui, até mesmo as crianças, ninguém vai duvidar que a obediência nos leva à vitória. Amém? Todos creem que a obediência nos leva à vitória. Amém? Amém. Glórias a Deus. Isso a Bíblia mostra e garante que a obediência nos leva à vitória em vários textos. Não só o texto que me foi sugerido, Deuteronômio 28. Quando você vai ler o Salmo de número 1, bem-aventurado, ou seja, plenamente feliz, eu preguei aqui sobre esse salmo. Aí ele vai falando assim sobre aquele que medita na palavra de dia e de noite. Aí vai falar que ele é como as árvores plantadas junto a ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham nem caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Glórias a Deus. Então é certo que quem obedece tem vitória. Quando você vai ler a carta do Apocalipse, João direcionando as igrejas da Ásia Menor, vai lá sempre no final, vai passar: o que vencer, darei da coroa da vida, o que vencer, darei da árvore da vida, ao que vencer estará para sempre com Deus. Então é certo que a obediência nos leva à vitória. Porém, eu quero trabalhar biblicamente com vocês a questão que obedecer ou fazer o bem às vezes cansa. Se não fosse assim, Paulo não teria escrito aqui no texto que nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem, obedecer a Deus, às vezes cansa, porque nem sempre a gente colhe o bem que a gente planta no tempo que a gente quer. O texto aqui vai dizer o seguinte: que a gente vai colher se não desfalecermos. Fui tomar um banho no Rio do Braço ali hoje com meus meninos. Por isso que ele chegou cansado lá. Eu pensei, se ele chegar aqui, ele ficar só chorando, porque estava com o olho vermelho, cansado. Deixei eles lá descansando. Passando aqui do lado esquerdo, para quem está indo para Campo Alegre, a soja já está amarelinha. Ali teve o tempo do plantio, de arrumar, todo o processo que os irmãos bem sabem. Ali agora é só secar a soja e colher. Mas se o dono desistir daquela soja ali, ele perde tudo. Se ele não fazer o resto do processo ali, não mandar a colhedeira lá, vai perder. E na vida cristã é desse jeito. Muitas pessoas que vêm no nosso meio, eles vêm com a vida arrebentada, vêm cheio de problema, começa a buscar, começa a orar, começa a caminhar com Deus,
mas ele acha que a sua vitória está demorada, ele pensa assim que ele cansa de fazer o bem, ele cansa de obedecer, e na hora que era para ele ou ela colher os frutos, eles abandonam o barco. E isso, irmãos, é algo que todos nós somos tentados a fazer isso. Então eu quero trazer essa seguinte visão, porque todo mundo começa o ano a 1000 por hora. Hoje, 30 de janeiro, muita gente já desistiu dos projetos. Esse negócio de emagrecer não é para mim não. Esse negócio de ler a Bíblia o ano inteiro eu não dou conta. E a pessoa vai desistindo, por quê? Porque ela não consegue, ela não tem motivação, muitas vezes, de esperar, porque ela não está vendo o fruto. Mas os frutos, irmãos, demoram. Tem fruto que você planta, eles demoram menos, outros demoram mais. O certo é que aqui tem uma promessa: não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, aleluia, se não houver, ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos os frutos, se não houvermos desfalecido. Glórias a Deus. Por volta do ano 1840, surgiu uma corrente filosófica chamada pragmatismo. Essa filosofia, em resumo, é mais ou menos o seguinte: se está dando certo, é certo. Ou outros dizem, os fins justificam os meios, ou seja, se está dando certo, bola para frente, como diz o goiano. Só que isso é muito perigoso, essa corrente filosófica. E essa filosofia também tem entrado em muitas igrejas. Em nome de uma igreja cheia, em nome de uma boa arrecadação financeira, a gente vê tudo quanto é tipo de invencionice. Tudo quanto é tipo de invencionice e promessas essas que nem estão na Bíblia. E aí a pessoa vem para a igreja, e aí ela ouve que vai ser só vitória, ela ouve que vai prosperar financeiramente, ela ouve que não vai adoecer, ela ouve que vai dar tudo certo, e aí na hora que o vento vem, a tempestade vem, ela, como diz o goiano, pica a mula, e não dá tempo nem de colher. Por quê? Porque, como eu disse antes, obedecer, fazer o bem cansa. Mas quando a gente tem a visão certa, quando a gente tem o entendimento certo da palavra, nós vamos entender o seguinte, que é o que eu quero trabalhar com vocês. Ainda que pareça estar dando tudo errado, faça o certo. Aleluia! Ainda que pareça estar tudo dando errado, obedeça. Amém? Glórias a Deus. Porque obedecer, irmão, quando está dando tudo certo, é fácil. Agora obedecer quando está tudo dando errado, irmãos, é só para aqueles vitoriosos, só para aqueles que creem verdadeiramente em Deus. Amém? Pode glorificar, irmãos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que ter maturidade para fazer o que é certo, mesmo que aparentemente esteja dando errado. Salmo 73, um salmo conhecidíssimo da igreja. O escritor daquele salmo, Asaf, ele diz que os pés dele quase escorregaram, porque ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. E ele começou a ficar chateado. E ele começou a pensar, Bispo Valério, eu estou aqui no templo, como o pessoal gosta de dizer, eu estou aqui pagando preço, estou aqui buscando, estou aqui servindo a Deus e estou cheio de problema. O ímpio aí blasfema de Deus, o ímpio aí passa a perna nos outros e parece que está dando tudo certo. E ele começou a olhar para isso aí, e ele disse que quase se desviou, ele quase abandonou a sua colheita, ele começou a cansar de fazer o bem, cansar de obedecer. Por quê? Porque ele começou a olhar para essa corrente que nem existia na época como filosofia do pragmatismo, mas parece que está dando tudo certo esse povo.
E o mesmo acontece com a gente. Às vezes você está indo embora, aquele dia cansado de trabalho. Os irmãos, né, que trabalham em serviço pesado, igual eu conheço o Merrinha aí, trabalha em serviço pesado, às vezes está indo para casa cansado. Aí passa um traficante lá com um somzão, tum, 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 cheirosinho, perfume importado, carrão de som. Aí se a gente não vigiar, você pensa assim, mas parece que não está compensando obedecer, porque eu estou obedecendo, estou sofrendo, estou cansado, tem que ralar, e o traficante está aí, parece que está dando tudo certo para ele. Quando a gente liga o jornal, o deputado, o governador, o senador, rouba, até não ter jeito mais. Quando de vez em quando um vai para a cadeia, vai para a prisão domiciliar. Detalhe, casa de praia. Aí a gente olha assim e pensa assim, mas parece que o crime está compensando. O camarada rouba, as pessoas morrem na fila do SUS, as pessoas morrem sem segurança, os alunos não têm uma boa escola. Você custa comprar um veículo, passa dentro do buraco, às vezes cai e quebra o braço porque eles desviam o dinheiro da infraestrutura. E aí o cidadão rouba. Aí, quando de vez em quando um vai preso, vai prisão domiciliar, casa de praia. Aí a gente pensa assim, aí nessas horas, se a gente não tiver maturidade de entender que a vitória vem pela obediência, de fazer o certo, ainda que pareça que está dando errado, a gente cansa de fazer o bem. A gente cansa de querer obedecer. E Asaf começou a olhar isso. E a gente tem que vigiar, porque senão muitas vezes a gente faz que nem Asaf, a gente começa a ficar frustrado. Toda cidade tem aquele trambiqueiro, né? Aquela pessoa que gosta de fazer catira, mas não que fazer negócio seja errado, mas aquele que gosta de fazer negócio trapaceando o outro. Pega um carro, eles vão lá e falam assim, o irmão ali, a gente, quando tinha o Voyaginha lá, né, doutor carburador, alemão, a gente ia lá arrumar o carro lá direto, e aquele pessoal assim que ele sabe bem disso, pega o carro e fala, passar um batom no carro, dá como diz Goiás, dá um migué e vai e vende caro. E a pessoa compra pensando que fez um bom negócio e vai ver o carro, o preço que ele pagou no carro, vai ter que gastar o dobro do preço para deixar o carro bom. E muitas vezes a gente vê esses trambiqueiros e fala assim, rapaz, o camarada aí desse jeito cresce mesmo, passando os outros para trás. Isso acontece na empresa, quem trabalha em empresa grande, igual a Caramuru, prefeitura, empresa que tem muitos funcionários gazinho, aquele funcionário ali que é complicado, que às vezes para alcançar o cargo ele derruba o outro, e parece que aparentemente para essas pessoas dão certo. Só que no versículo 17 do Salmo 73, Asaf fala assim que ele pensava isso até que ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu qual era o fim do ímpio. Aleluias! E ele viu o que aguardava o justo. Aleluias! Glórias a Deus! Meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que esperam em Cristo somente nessa terra são os maiores miseráveis. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se nós esperamos em Deus só nessa terra, nós somos os maiores miseráveis. Aleluia! Jesus não morreu, irmãos, apenas para nós andar de carro bom, casa boa. Pelo contrário, a maioria dos discípulos, dos apóstolos, eram pobres e sofria. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que ter em mente e louvar a Deus sobre isso. Se nós sairmos aqui e morrermos ali da porta, nós temos uma certeza, pelos méritos de Cristo, nós estaremos para sempre com Deus na glória. Aleluia! Fazer o bem cansa, irmãos. Mas, se nós mantermos firmes em obediência, nós vamos colher. A colheita vem. Colheita vem porque planta o mal, a colheita vem porque planta o bem. A questão é perseverar. Perseverar. Eu fico vendo as donas de casa. As donas de casa cansam.
Cansa ao ponto de encher o coração e ficar falando, eu não dou conta mais de ficar lavando copo aqui o dia inteiro. Eu não dou conta mais de ficar arrumando casa o dia inteiro. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Parece que vai fazendo aquilo ali todo dia, aquela rotina. Mas você, dono de casa, você tem que ter uma coisa na mente. Quando você cuida do seu marido, quando você cuida dos seus filhos, aleluias, você está cuidando de Jesus. Porque quando você cuida da sua família, você está cuidando daquilo que Deus te deu. Da mesma forma, nós homens, quando nós vamos ali ajudando, passa uma bucha ali, passa uma vassoura na casa, corre daqui, ajuda dali com companheirismo, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu, o maior patrimônio que é a família. Aleluias! Pode até ficar cansado, irmãos, mas não desista. Permaneça firme. Casamento é difícil, trabalho é difícil, vida cristã é difícil, mas a questão está em permanecer na obediência, permanecer fazendo bem. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Um exemplo grande disso, irmãos, é José. O pessoal fala que é José do Egito, né? Mas não é José do Egito, não, é José de Deus. Aleluia! José estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Amém? Tem uma grande diferença. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Amém? Nós estamos aqui neste mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. José, ele foi traído pelos irmãos. Os irmãos bem sabem. Os irmãos até pensou em matar ele, mas jogaram ele dentro de uma cova, depois venderam ele. Uma coisa, irmãos, é quando alguém que você sabe que não gosta de você fala mal, te maltrata, faz uma fofoca do seu nome. Outra coisa é de alguém que você ama. Outra coisa é sua família, outra coisa é aquele que você tem como parceiro. Quando ele faz o mal para a gente, aí a gente entristece, a gente chora, a gente fica magoado. E José, ali dentro daquela cova, depois vendido como escravo, ele podia muito bem ter cansado de fazer o bem, sabe? Que adianta eu servir a Deus? Os meus próprios irmãos me maltratam. Os meus próprios irmãos me vendem como escravo. Vamos fazer uma aplicação prática para nós. Às vezes a pessoa fala assim, o que adianta eu ir na igreja? O próprio pastor não dá moral para mim, os próprios irmãos não me enxergam, fiquei de quarentena, ninguém foi lá levar nada para mim, aquela vez fiquei desempregado, ninguém foi levar uma cesta básica, ninguém pergunta se eu preciso pagar uma energia, tal, né? José poderia ter ficado frustrado e cansado de fazer o bem, pensar, agora eu vou tocar minha vida lá no Egito e não estou nem para nada. Não. José chegou na casa do senhor dele, Potifar, e fez o seu melhor. Trabalhou com excelência. Eu imagino José o primeiro funcionário a levantar e o último a parar. E José trabalhando, e Deus começou a prosperar Potifar por causa do amor que Deus tinha com José. E José fazendo bem, a casa de Potifar prosperando, mas não se engane, toda vez que eu e você começar a fazer uma grande obra para Deus, grande vai ser os levantes, grande vai ser os contra-ataques. Quero abrir um parênteses aqui para contar um testemunho. Na nossa igreja lá na Bahia, tem a igreja lá, numa das cidades da Bahia, que eu não me lembro, não sei se é Correntina, qual cidade, tem a casa pastoral de frente. E aí a esposa do pastor acordou angustiada de madrugada, e ela abriu a janela e viu os macumbeiros ali da Bahia, tudo rodeado, de mão dada, que é tanto assim que rodeou a igreja inteirinha. Ela estendeu as mãos, começou a repreender. No outro dia ela acordou com o braço tudo roxo, tudo cheio de hematoma, parecendo que tinha machucado. O mundo espiritual existe, irmão. Não é brincadeira não. Aleluia. Temos que saber que nós estamos em guerra. Voltando aqui, José chega lá, trabalha, prospera a casa de Potifar, o diabo
quieto. Vai lá, influencia a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar começa, todo dia. O pessoal mais antigo vai lembrar dessa expressão, chaveco. Todo dia, todo dia, todo dia. E José fazia de conta que nem era com ele. Um dia, ela partiu para cima mesmo, armou todo ali um laço, os irmãos conhecem a história. O que acontece? José fazendo bem, José em obediência, José fazendo aquilo que Deus determinou, sendo fiel, vai parar na prisão. Se às vezes eu penso assim, esse trem de fazer o bem não está dando certo não, esse negócio de obedecer não está dando certo não. Era muito mais fácil então ter ficado com essa mulher escondida ali e ficar por isso mesmo. Mas não, José não cansou de fazer o bem. Na prisão, José começou a cuidar do povo, aquele lugar começou a ser abençoado ali por causa da presença de José, porque aonde chega um homem, a mulher de Deus, o ambiente muda. Eu já falei sobre isso aqui, aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. E aí, Deus usa José revela o sonho do padeiro, do copeiro. Os irmãos sabem a história, faz o bem. Sabe o que ele ganhou por fazer o bem para o copeiro? Nada. O copeiro esqueceu dele, deixou ele para lá. Aí se sou eu, às vezes penso assim, não, agora dessa vez eu desisto mesmo. Porque parece que quanto mais eu oro, mais problema tem. Parece que quanto mais eu quero ser santo, mais luta eu passo. Mas José não cansou de fazer o bem. José não desistiu da obediência. José sabia que a vitória viria pela obediência. Aleluia! E o final da história, os irmãos sabem, eu vou acelerar aqui. Glórias a Deus. Chegou o dia de José colher o fruto da obediência. Aleluia! O governo estava sobre ele, ele começou a governar o Egito. Aleluia! Glórias a Deus. A Bíblia diz que o mundo que nós vivemos jaz do maligno, mas Deus deu na mão da igreja a autoridade para nós governarmos esse mundo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que usar essa autoridade. Temos que tomar posse dessa autoridade. Aleluia. O mesmo aconteceu com Moisés. Moisés teve o privilégio de ser criado ali na casa de Faraó e ser chamado de filho da filha de Faraó, de neto de Faraó. Já preguei sobre isso aqui também. Mas ele um dia viu um egípcio maltratando um hebreu, e o seu patriotismo, o seu senso de obediência falou mais alto, e ele foi lá e matou o egípcio. Lembrando que naquela época as guerras ali eram carnais, não era igual hoje. Lá era espada mesmo, era flecha, era luta mesmo corporal. E aí, fazendo bem para alguém do seu sangue, o que ele teve que fazer? Teve que fugir do Egito. Por quê? Porque Faraó descobriu simplesmente? Não. Porque o seu próprio povo falou assim, você acha que eu não sei o que você fez com o egípcio ontem? Nós estamos sabendo. Os próprios egípcios começaram a fofoca. O que Moisés pensou? Daqui a pouco o Faraó vai descobrir isso e me matar. Moisés foge para o deserto. 40 anos, irmão, no deserto, sem poder desfrutar daquilo ali tudo. Talvez se fosse eu ia pensar assim, podia ter ficado em desobediência mesmo, que eu estava lá com tudo de bom. Mas Moisés não, Moisés continuou no deserto em obediência. Deus se revela para ele naquela sarça, manda ele lá falar com o Faraó. Os irmãos que conhecem a história sabem que esse Faraó era truculento. A chance de Moisés morrer era muito grande, mas Moisés obedeceu, foi lá. Deus vai lá, coloca as pragas, o povo vai embora. Chega ali na beira do mar, o que acontece? O Faraó vem com seu exército, o pessoal ali, os hebreus começam a murmurar, mas aí você trouxe nós para morrer aqui,
Pensa para você ver o tanto que é cansativo, você pelejando para ajudar uma pessoa, você pelejando para ajudar um povo, e o povo só reclamando na sua cabeça, só falando. Por isso que fazer o bem cansa. Por isso que obedecer às vezes cansa. Mas eu volto a falar, a ênfase aqui, eu quero que vocês saibam isso aqui no seu coração. Nós vamos colher o fruto da nossa obediência. Aleluia! Vamos colher aqui na terra e vamos colher na eternidade. Amém? Glórias a Deus. O mar se abre. 3 dias sem água. O povo começa a reclamar de Moisés. Começa a reclamar. Quer matar Moisés. Moisés clama a Deus. Deus faz brotar água da rocha. Passa uns dias, o povo está com fome. O povo quer matar Moisés de novo, reclamando. Isso aí, irmãos, mais 40 anos. Eu nem vou entrar nos detalhes aqui, porque senão a gente vai longe aqui nisso aqui. Mas era sempre assim, irmãos. A própria Miriam, o próprio Arão, que era irmão de Moisés, reclamando. Uai, você acha que Deus só usa você? Você acha que Deus só usa você? Com ciúme de Moisés, quem começa a despontar no ministério, quem começa a despontar na vida financeira, você sabe que as pessoas ficam com ciúme. Outra vez, juntou Datã, Abirão e Coré, e se rebelaram contra Moisés. Moisés tinha dia antes de Jetão, ficava o dia inteiro julgando a causa do povo. Eu acredito que Moisés não tinha tempo nem de comer direito, nem de ir no banheiro, fazendo bem para aquele povo, para aquela nação, e o povo sempre querendo matar ele apedrejado, o povo sempre querendo, aleluia, fazer o mal para ele, mas ele não desistiu de fazer o bem, aleluia. E hoje, se você ler Hebreus 11, conhecido como Galerias dos Heróis da Fé, Moisés tem uma lista grande ali de obras ali naquele lugar. Glórias a Deus. Moisés, ele sofreu, ele passou muita raiva com aquele povo, mas ele teve uma experiência que nem eu nem você ainda tivemos, de falar com Deus face a face, igual nós falamos um aqui com o outro, aleluia. Eu creio, aleluia, que se nós buscarmos, Deus está disponível para nós, porque Deus não tem filhos prediletos, basta nós buscarmos ao Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. A história de Moisés é muito grande aqui, mas eu já vou partindo aqui para o encerramento. Apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Apóstolo Paulo chegava na cidade, juntamente com seus companheiros, pregava, expulsava demônio, curava enfermo, pregava a salvação, o pessoal convertia. Daqui a pouco o povo ia lá, surra, paulada, prisão, pedrada, cobra picando, naufrágio, passando fome, passando frio. O ministério dele, quando ele vai falar tudo que ele sofreu, irmãos, misericórdia, mas ele preferia sofrer em obediência do que ter prazer em desobediência. Amém? Pegou essa aí? É melhor para nós sofrer em obediência do que ter prazer em desobediência. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Eu escrevi aqui, para a gente encerrar, que nós temos que obedecer a Deus, mesmo quando a ordem de Deus nos parece absurda. Muitas vezes, irmãos, a gente lê alguma coisa aqui na palavra de Deus, a nossa dureza de coração fala assim, mas isso aí não é bem assim não. A gente sabe que é, mas a gente não está disposto a abrir mão, a gente não está disposto a obedecer, aí a gente quer arrumar um jeito. Eu sempre falo isso. Quando é um versículo bom, quando é um versículo de promessa, a pessoa não quer saber se foi escrito no Antigo Testamento, não quer saber se foi escrito no Novo Testamento, não quer saber o contexto, não quer saber qual que é a palavra no original, não quer saber nada disso.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará, pronto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, beleza, bênção pura, tudo posso aquele que me fortalece, ou glória. Mas quando é alguma coisa que tem que renunciar, quando é alguma coisa que tem que se submeter, aí esse que já começa. Ah, mas no original a palavra aí era tal. Não, mas isso aí era naquela cultura lá. Não, mas isso aí era para a igreja de Corinto. Irmãos, obedeça, mesmo que as ordens de Deus pareçam absurdas. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Pedro não era igual eu, pescador esportivo, não. Ele tinha as manhas, ele era profissional. Ele sabia, conhecia aquele mar ali, eu acredito, como a palma de sua mão. Sabia a hora, sabia o jeito, pescou a noite inteira, não pegou nada. Certamente a pesca que ele queria era uma pesca que deveria ser feita à noite. Aí chega um carpinteiro e fala para ele, irmão, vai lá ao mar alto e lança a rede. Se for eu vou dizer, rapaz, você entende de mesa, de cadeira, de madeiramento? Você carpinteiro quer me ensinar a pescar? Né? Se fosse um arrogante eu ia falar isso. Mas o que Pedro fez? Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quantas vezes, irmão, principalmente no meu casamento, que a gente tem um bichinho dentro de nós que chama orgulho, que é complicado. E aí eu dou um desentendimento lá, e aí minha vontade é largar a mulher para lá, deixar ela quieta lá no canto dela, ficar quieta no meu canto. Mas aí eu lembro da palavra, ó, não dê lugar ao diabo. Aí eu penso assim, melhor obedecer que sacrificar. Aí eu vou lá e reconcilio logo, irmãos. Vou dar brecha? Eu sou bobo, eu orei tanto pedindo uma esposa, Deus me dá uma esposa, vou ficar aí dando brecha pro diabo? Não dê lugar ao diabo. Não deixa o sol se pôr sobre sua ira. E aí é desse jeito. Às vezes um dia eu estava passando ali na porta da Caixa Econômica, o senhor já tinha passado, ele já estava dando o último passo para subir na calçada. Eu passei 1,5 metro de distância dele de moto, o camarada me xingou tudo lá. Eu parei a moto assim, fiquei olhando para ele, na minha carnalidade eu queria ir lá para tirar satisfação, velho, para que isso, né? E ele falando um monte de coisa lá, eu fiquei olhando para ele, eu pensei assim, eu sou um servo de Deus. Aleluia. Se eu me rebaixo a falar alguma coisa para esse camarada aqui, daqui a pouco tá todo mundo aí falando aí, ó o pregadorzinho aí, caçador de briga, ó o pregador encrenqueiro aí, ó o crentinho aí, baguncento, entendeu? Então nós não temos que dar lugar ao diabo, a gente tem que fazer o certo e esperar a hora da recompensa, até porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E muitas vezes, irmãos, as ordens de Deus nos parece absurda. Pensa aquela outra história de pescaria. Não é só porque eu sou pescador não, irmão, mas é porque é interessante a história. O pessoal chega lá para cobrar um imposto, aí Jesus fala para Pedro, vai lá, pega o anzol e lança lá, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca dele. Parece a história de pescador, né? Mas Pedro foi, irmãos. Pedro foi, obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria vivido o milagre. Aleluias. Glórias a Deus. Quem obedece, vive milagres. Quem não obedece, vai ficar naquela, e se eu tivesse ido? Você quer ver uma lei, uma ordem, um mandamento mais absurdo da ótica humana do que o mandamento que Deus deu para Noé? Construir uma arca para salvar todos os animais? Eu que sou uma pessoa muito pensador, que gosto muito de pensar, irmão, talvez se eu estivesse lá construindo aquela arca, eu ia pensar assim, gente, como que eu vou pôr esses marimbondos aqui dentro dessa arca? Como é que eu vou fazer com colocar essas abelhas? Como é que eu vou fazer com lacraia aqui? A mulher vai gritar demais, meus meninos. Como é que eu vou fazer para mim colocar o leão aqui? E esse tanto de cobra? Eu vejo uma cobra e já dou vontade logo de dar uma martelada na cabeça. É mesmo, pode ter cobra de 2 cabeças? Aqui vai ter que ter tudo quanto é tipo. Mas, irmãos, ele não questionou, ele foi lá e fez.
Ele foi lá e fez, porque Deus sabe o que faz. Aleluia! Glórias a Deus. Eu creio que os irmãos, eu tinha escrevido outras coisas aqui, mas eu creio que os irmãos entenderam. E eu quero encerrar realmente essa mensagem com a seguinte reflexão. Muitas vezes, irmãos, nós temos a mania de deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer e queremos fazer aquilo que não foi nos ordenado a fazer. Quem me segue nas redes sociais aí viu o vídeo que eu gravei sobre isso hoje. Isso é muito interessante até na hora da obediência. Dentro da igreja, normalmente a gente é assim, ó. Eu tenho meu cargo, e aí, às vezes eu nem me preocupo em fazer com excelência, mas eu estou preocupado se a irmã está fazendo dela. Esqueço da minha obediência e fico preocupado. Muitas vezes eu nunca fui visitar ninguém, mas eu fico preocupado se o meu pastor não visita. Entendeu? E um dia, há uns anos atrás, eu reclamando da vida, porque a raiz de amargura é o seguinte: se ela brotar, irmãos, ela perturba muitos. E eu reclamando da vida lá, falando mal da igreja para minha mãe, que nem crente não é. Olha a falta de vigilância, de sabedoria. E aí a minha mãe, eu creio que não só com a sabedoria de mãe, mas uma sabedoria que veio do alto, que era o único instrumento que Deus tinha ali para falar comigo. Minha mãe falou assim para mim: se eu falando mal, minha mãe falou assim: qual que é a sua função lá na igreja? Aí eu falei assim: eu sou líder do departamento de missões, que era na época, né? Aí ela falou assim: faz seu papel direitinho e esquece o povo. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, o problema não é eu querer tirar o cisco do olho da irmã. A Bíblia, se você for ler o texto, examinando bem, não é isso que Jesus condena. Jesus condena eu querer tirar o cisco do olho dela com a trave no meu. Aí o texto vai dizer: tira a primeira trave do seu olho, depois você ajuda ela. Todos nós podemos e devemos ajudar os irmãos a ser mais santos. Mas quando a pessoa é pior do que a gente, vai dar um conselho, irmãos, a pessoa, a gente já fecha o coração. Infelizmente. Às vezes uma pessoa está falando uma coisa até certa, mas o camarada nem obedece ninguém. Quer me falar de obediência? O camarada é pecador. Quer me falar de santidade? A diferença entre Jesus e os fariseus, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus terminou o sermão do monte, o povo fala assim: nossa, esse homem prega diferente dos escribas e fariseus, ele prega com autoridade. Por quê? Porque ele pregava o que ele vivia. E nós, irmãos, como igreja, nós precisamos voltar a ter autoridade. E essa autoridade vem pela obediência. Aleluia! Essa autoridade vem pela obediência. A autoridade de Jesus era porque ele pregava o que ele vivia. E eu quero profetizar na vida de cada um de nós, neste ano de 2022, nós venhamos pregar aquilo que nós estamos vivendo, porque aí sim nós vamos ter autoridade, aí sim o enfermo vai ser curado, aí sim aquele que está sendo escravo nas mãos de Satanás vai ser liberto. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a vida de cada um e agradecer a Deus por mais essa oportunidade e o Bispo Valério pela confiança de nos ceder esse púlpito aqui para falar da palavra de Deus. Amém?